Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa quando você está vendo esse vídeo, o que importa é o conteúdo que você está levando. Hoje nós vamos falar de um sintoma que há quem diga que ele está presente em todos os seres humanos, pois em um grau maior ou menor, todos nós nos deparamos com os sintomas. Ela pode ser momentânea ou durar a vida toda. E segundo a Veja, lá em 2019, disse que o Brasil vive um surto de epidemia desse transtorno. E a OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que é o país número 1 de todo o mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Tarso Barbarelli Frazato e hoje nós vamos falar de um dos sintomas que mais encontramos entre as pessoas, a ansiedade. Você sabia que existem duas grandes diferenças de ansiedade? A ansiedade traço e a ansiedade estado? E ainda, você sabia que existe até um questionário que avalia qual o grau de ansiedade da pessoa? Pois é, a ansiedade é tão séria que existem inúmeros trabalhos científicos falando desse assunto. Vem comigo e vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse transtorno que coloca o Brasil como o Brasil mais ansioso do mundo. Mas antes, você já sabe, clica ali embaixo, se inscreva no canal, marque o sininho para receber mais vídeos como este. Falando um pouquinho da história da ansiedade, os primeiros registros são encontrados lá na Antiguidade Grega, com a descrição de experiências subjetivas e sintomas corporais. E até entidades mitológicas falavam sobre a ansiedade, como por exemplo o deus Pan, que até originou a expressão pânico, mas esse é um outro assunto, e o deus Fobo, que é mais uma personificação do medo trazido pela guerra e não aparece como um personagem em nenhum mito. Mas foi Hipócrates que reconheceu a ansiedade enquanto estado patológico, iniciando a discussão sobre a abordagem de seu tratamento, sendo inserida sistematicamente depois de séculos nos conhecimentos científicos da psiquiatria, com Brad e Freud. Apesar de ser um fenômeno universal, vivenciado por quase todos os seres humanos e inúmeras vezes ao longo da vida, ainda não possui uma definição exata. Existe pouca concordância entre o que os vários estudiosos chamam de ansiedade, chegando mesmo a ser considerada como irredutível e indefinível. Embora ainda sem uma definição exata, a ansiedade pode ser facilmente notada. Nos seres humanos, ela é percebida como uma emoção que caracteriza um alerta tenso, focalizado em um perigo iminente e inevitável, com uma incerteza dolorosa sobre a possibilidade de se resolver a situação. A ansiedade é um estado emocional que apresenta comportamentos tanto psicológicos quanto fisiológicos. Faz parte da experiência humana, é responsável pela adaptação do organismo em situações de perigo ou em situações que imaginamos ser de perigo, pois a ansiedade é bem diferente do medo. Enquanto a ansiedade trabalha com possibilidades do fato acontecer ou não, o medo trabalha com o fato real. Constitui uma condição que pode ocorrer a qualquer sujeito. E a fenomenologia da ansiedade é variável, podendo alternar ao longo do tempo, tendo em consideração episódios que a impulsionam. Os principais sintomas que podem incluir vão de um lado a tristeza, vergonha, culpa e por outro lado cólera, curiosidade, interesse ou a excitação. A ansiedade parece ser um aspecto inevitável da condição humana, tratando-se de uma emoção negativa e perturbadora. Caracteriza-se tanto pela sensação pessoal e subjetiva da ameaça, como por uma inquietação ou apreensão. Ou seja, o que pode causar ansiedade para mim pode não causar para você que está vendo este vídeo agora, e vice-versa. Existem vários modelos teóricos para explicar a ansiedade, e nesse enquadramento aborda-se, em primeiro lugar, o modelo de ansiedade traço-estado de Spielberg. Quando estudamos a ansiedade, dois conceitos distintos são encontrados. A ansiedade estado, que se refere a um estado emocional transitório, caracterizado por sentimentos subjetivos de tensão que podem variar em intensidade e ao longo do tempo. Encontramos a ansiedade traço, a qual se refere a uma disposição pessoal relativamente estável a responder com ansiedade a situações estressantes e a uma tendência a perceber um maior número de situações como ameaçadoras. Na literatura,
Encontram-se várias escalas com o objetivo de avaliar esses dois aspectos. Mas, como eu já falei, o modelo de ansiedade-estado do Spielberg foi criado em 1970 e é o mais utilizado. Resumindo, todo mundo conhece uma pessoa ansiosa e essa pessoa é considerada como ansiedade-traço, pois está na personalidade da pessoa. Quando não somos ansiosos, mas passamos por um momento de ansiedade, somos classificados como ansiedade-estado. Esse modelo do Spielberg é constituído de 40 afirmações a respeito de sentimentos do sujeito, distribuídos em duas partes. A primeira avalia a ansiedade-estado, enquanto a segunda avalia o traço ansioso. Cada parte consiste em 20 afirmações descritivas de sentimentos pessoais, os quais os sujeitos graduam em relação à intensidade com que estão ocorrendo naquele momento, da parte 1, e em relação à frequência com que ocorrem, geralmente, a parte 2. Através dessa escala, são variados uma pontuação de 1 a 4. O modelo de ansiedade-traço e ansiedade-estado apresenta na concepção metodológica de ansiedade proposta que foi feita lá em 1961, embora tenha sido desenvolvido a partir de 66 por Spielberg. Em conjunto com outros estudiosos, Spielberg elaborou um instrumento de avaliação para avaliar a ansiedade, tanto o traço quanto o estado. Os investigadores Kettle e Shire foram os pioneiros na aplicação de técnicas e medidas de relato pessoal para a avaliação da ansiedade, com recurso à análise fatorial. Das investigações que fizeram, perceberam que emergiam repetidamente suas situações que classificaram como o estado e o traço. Esses facilmente provaram a sua eficácia, sobressaindo uma teoria que explicava a ansiedade-estado como uma situação provisória que envolvia sentimentos desagradáveis e de tensão e pensamentos apreensíveis. A ansiedade-estado seria a reação episódica ou situacional, ou seja, um estado emocional transitório. Já a ansiedade-traço constitui-se de uma estrutura relativamente estável, permanente no sujeito, ou seja, um modo habitual e consistente de reação. Conforme Spielberg definiu, o estado de ansiedade poderia ser observado como um corte transversal temporal na corrente emocional da vida, passando o sujeito a manifestar sentimentos subjetivos de tensão, apreensão, nervosismo e preocupação, com ativação do sistema autônomo. Já o traço da ansiedade seria uma diferença individual relativamente estável quanto à propensão para uma manifestação da ansiedade. Para Spielberg, o traço é uma característica da personalidade relativamente estável, precocemente presente no indivíduo e, em última instância, existe a organização biológica do ser humano. Ao definir-se traço e estado, consegue-se compreender um processo de ansiedade, nomeadamente percepção do sujeito perante o estresse e a ameaça. Tal como foi previsto e referido, Spielberg utilizou os conceitos traço e estado para conceitualizar um modelo teórico, o modelo da ansiedade traço e estado. Esse modelo teórico pode ser classificado com as seguintes características: explicar a relação que existe entre os fatores interno e externo, indutores de estresse, ambiciona especificar as características das condições estressantes que evocam níveis diferentes de estresse e, por último, espera realizar uma avaliação cognitiva do estado e traço de ansiedade. Este modelo proporciona uma análise transversal da análise como um processo psicobiológico. Deste modo, quando uma situação indutora de estresse é sinalizada pelo indivíduo como perigosa ou ameaçadora, verifica-se então uma evocação de uma reação de estado de ansiedade, com a intensidade proporcional à dimensão da ameaça que o episódio representa. As circunstâncias de estresse que o indivíduo se depara poderão exigir que se desenvolvam respostas de conformação eficazes. O traço contribui para a avaliação da sensação de perigo que o sujeito percebe. Quando níveis de estado de ansiedade mais elevados são experimentados como desagradáveis ou dolorosos,
Inicia-se então uma sequência de comportamentos que se destinam a evitar ou minimizar o perigo. Por um lado, as noções de traço-estado têm demonstrado eficácia na medida em que permite uma maior compreensão da intensidade e frequência da ansiedade. Por outro lado, realça que se continua a desconhecer as diferenças individuais referentes ao traço. O transtorno de ansiedade estão entre as condições de saúde mental mais prevalentes e incapacitantes em todo o mundo e tem sido relacionado tanto a hiperatividades na amígdala quanto na diminuição da resposta hipocampal. Essas doenças incluem transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade social, que são as fobias sociais, fobias específicas e transtorno de ansiedade generalizada. O tratamento dos transtornos de ansiedade pode incluir inibidores seletivos da recaptação de serotonina, por exemplo, como tratamento de primeira linha, que tem uma boa tolerância, mas está relacionado a alguns distúrbios, como por exemplo sexual. Os benzenos diazepínicos, que induzem sedação e dependência. Buspirona, que atrasa os efeitos clínicos apenas. Os antidepressivos tricíclicos, ou, por exemplo, os inibidores de monoamina oxidase, que estão ligados à baixa tolerância dos pacientes. Dessa forma, se faz necessário o estudo para a descoberta de novas substâncias que tenham eficácia ansiolítica sem trazer tamanhos efeitos indesejados e que sejam idealmente mais baratos. Os produtos naturais têm sido usados historicamente como terapia principal ou ajudando no tratamento de vários distúrbios psiquiátricos e neurológicos, como epilepsia, distúrbios de sono e a ansiedade. Dentro da coleção natural de compostos com potencial medicinal, os óleos essenciais combinam substâncias que muitas vezes são estabelecidas como farmacologicamente ativas no sistema nervoso central. Os óleos essenciais de várias espécies e seus compostos isolados foram estudados com relação aos seus efeitos sobre a ansiedade, demonstrando um potencial desses compostos como um possível agente para o tratamento de transtorno de ansiedade e buscando ainda novas substâncias que possam ser incorporadas ao arsenal farmacoterapêutico para o tratamento dos distúrbios de ansiedade e que tenham menos ou nenhum efeito indesejável, facilitando a adesão ao tratamento e levando a uma melhora na qualidade de vida das pessoas. Vou falar agora um pouquinho sobre os óleos essenciais. Os produtos naturais são utilizados pelo homem desde tempos antigos como a principal ferramenta na prática de terapias naturais, com o objetivo de procurar o alívio de doenças através do uso das plantas. Gradualmente, as plantas aromáticas e os seus óleos essenciais passaram a fazer parte de técnicas de prevenção e tratamento de doenças, nomeadamente em contextos em que a presença dos médicos era quase inexistente, como no caso de ambientes mais afastados dos centros urbanos. Recurso das plantas medicinais para o tratamento de várias patologias considera-se uma prática comum das populações que recorrem com frequência às plantas aromáticas, devido ao seu fácil acesso. Tal como refere a Organização Mundial de Saúde, as terapias alternativas e ou complementares têm imensos benefícios. Tanto essas práticas como seus profissionais têm um papel fundamental no tratamento e na prevenção de doenças crônicas e na melhoria da qualidade de vida. Consideram-se terapias alternativas ou complementares aquelas que pertencem a uma base filosófica diferente da medicina convencional e que aplicam processos específicos de diagnósticos e terapêuticas próprias. Os óleos essenciais são substâncias complexas de poder volátil, relativamente fluídicas, com coloração e fragrâncias variáveis, altamente concentrados, proveniente de folhas, flores, talos, caules, haste, pecíolo, cascas, raízes e outros elementos, ou seja, produzidos em praticamente todas as partes da planta.
As plantas aromáticas são assim denominadas por possuírem e sintetizar essências em células secretoras individuais, formando estruturas como os ductos ou canais distribuídos por todo o vegetal, em geral após a destilação da origem ao óleo essencial. Diante do exposto, é certo que a aromaterapia representa uma importante ferramenta terapêutica e em potencial nas mãos dos profissionais de saúde, podendo pluralizar suas práticas e qualificar o cuidado com o resgate do humano, do empoderamento e da autonomia do cliente em relação à sua saúde. Atualmente, a aromaterapia é uma forma de tratamento reconhecido pela OMS, sendo muito utilizada para aliviar a ansiedade e o estresse do cotidiano. Sendo conhecimento tradicional, é uma fonte para a pesquisa nas buscas de novas terapêuticas efetivas que contemplem os cuidados atuais para a saúde. As terapias alternativas e ou complementares surgem como uma possível solução para alargar a oferta desses cuidados. Agora vamos falar um pouquinho sobre a aromaterapia especificamente. Uma das abordagens dentro das práticas alternativas e complementares que tem ganhado espaço mundialmente é a aromaterapia. A síntese do conhecimento permitiu afirmar que a aromaterapia representa uma prática terapêutica segura, embora ainda subestimada nas práticas de cuidados em saúde. Baseados nos princípios holísticos, a aromaterapia moderna data de 1910, com René Maurice Gattefossé. Trata-se de um processo terapêutico baseado no toque, na comunicação e na interação terapeuta-paciente, onde se acredita que o desenvolvimento das pessoas com seus próprios cuidados de saúde e o sentido das recomendações para elas mesmas são fatores importantes para o eixo deste grupo de terapias. A ação da aromaterapia sobre a diminuição da ansiedade está ancorada, mas não é totalmente elucidada, na integração dos conhecimentos da neuroanatomia, neurofisiologia e da anatomia e fisiologia dos órgãos sensoriais, especialmente do olfato e do tato. A amígdala possui conexões neuronais tanto com o neocórtex quanto com estruturas límbicas profundas. Dessa forma, é responsável pelo matiz efetivo, emocional e motivacional das situações potencialmente perigosas que expõem o ser humano às experiências ansiogênicas. Por sua vez, o sistema olfatório recebe estímulo dos óleos essenciais, ocupando sítios olfativos específicos no epitélio respiratório e desencadeia inúmeras reações químicas que geram impulsos nervosos que destinam às áreas corticais e subcorticais do sistema nervoso central. O estresse é uma reação comum ao organismo frente a determinados estímulos externos ou internos, situações reais ou imaginárias de ameaça. As respostas podem variar desde uma reação de emergência, como uma fantasia, e a formação reativa até da somatização, retraimento parcial, ruptura transitória do ego, psicose ou até mesmo suicídio. Quando o estresse se torna crônico, soma-se outros sintomas, como o aumento do funcionamento da glândula suprarrenal, que aumenta o risco de infarto e redução do funcionamento do timo e de gânglios linfáticos, levando à depressão do sistema imune. Um dos principais presságios do estresse é a ansiedade, uma apreensão deflagrada por algo que o indivíduo considera uma ameaça. Nos tempos primitivos, acreditava-se que esse mecanismo levava o ser humano a ter medo e fugir de perigos concretos. No entanto, atualmente, com menos perigos concretos, a ansiedade se refere principalmente a estados psicológicos, como adequação social e êxito competitivo. Falando um pouquinho sobre os estudos científicos realizados, no final de 2007, um grupo de estudantes apresentou um trabalho na Universidade Federal de Sergipe que analisava a ansiedade traço em estudantes universitários, lá em Aracaju. Depois, eles compararam com outros estudos realizados com estudantes de São Paulo.
foram analisados quase 500 pessoas entre homens e mulheres de várias idades universitárias, utilizando-se a parte 2 do IDATE, ou seja, do questionário do Spielberg, que avalia a ansiedade traço. Os maiores scores de ansiedade foram encontrados em mulheres solteiras e com idade até 30 anos. Este resultado está de acordo com os outros estudos semelhantes. Estudos epidemiológicos têm mostrado scores de ansiedades maiores em pessoas mais jovens, comparadas às mais velhas. As diferenças entre os gêneros, com mulheres apresentando scores maiores do que o dos homens, também estão em concordância com outros estudos. De acordo com pesquisas das comunidades científicas americanas, mulheres têm uma predisposição maior do que homens para desenvolver transtorno de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático durante a vida toda. E existem uma variação de score entre duas cidades, como por exemplo Aracaju e São Paulo. No entanto, não se pode ignorar as diferenças culturais entre as duas cidades que poderiam também contribuir para os diferentes níveis de ansiedade dos estudantes, independente da presença de tensões metropolitanas. Uma maneira para evitar influências culturais seria avaliar índices de ansiedade traço em grandes e pequenas cidades de uma mesma região do país. Enquanto isso não é feito, o presente estudo deixou claro que as pessoas de diferentes regiões do Brasil possuem diferentes scores de IDATE traço. Tais diferenças, embora possam não ser clinicamente relevantes, certamente mudariam a classificação de indivíduos em termos de níveis de ansiedade nos estudos científicos, considerando-se um padrão usual de classificação em alta ansiedade, média ansiedade ou baixa ansiedade. Um universitário aracajuano com um IDATE traço, por exemplo, de 52 pontos, seria classificado como altamente ansioso, mas o seu nível de ansiedade seria considerado apenas mediano se ele morasse em São Paulo. Sendo assim, torna-se clara a importância de cada região do Brasil possuir uma descrição do seu próprio score de ansiedade. Logo, quando chegamos a um valor de score para uma determinada região, não podemos extrapolar para outra região do país. Em um outro estudo, foi feito um ensaio clínico. Participaram dele 36 voluntários de ambos os sexos, com idade entre 18 e 29 anos. Eles foram selecionados de uma amostra de 228 alunos de graduação de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A todos foram aplicado um questionário para qualificar a ansiedade. Os 36 selecionados foram aleatoriamente divididos no grupo denominado Aroma, que foram 18 pessoas, e submetido a 7 sessões de aromaterapia. E no outro grupo, o controle, que não receberam tratamento. Os sujeitos do grupo Aroma receberam um tratamento aromaterapêutico para estresse e ansiedade, que constituía em 7 sessões de 10 minutos de inalação 2 vezes por semana, com 5 ml de soro fisiológico acrescido de 2 gotas de sinergia propostas, que vou falar a seguir, e com um difusor elétrico. Em aromaterapia, chama-se de sinergia a mistura de óleos essenciais que atuam de forma sinérgica. Para este trabalho, foi elaborado uma sinergia aromaterapêutica baseada nos estudos tradicionais de alguns óleos essenciais. No tratamento aromaterapêutico, para estresse e ansiedade, são indicados os seguintes óleos essenciais: lavanda, na proporção de 50% da sinergia, o petitgrain, na proporção de 10% da sinergia, o ylang-ylang, na proporção de 20%, e o cedro, na proporção de 20%. Ao final do tratamento, após aproximadamente um mês, os mesmos 2 questionários foram aplicados a todos os participantes de ambos os grupos. Lembrando que o estudo teve como objetivo verificar a eficácia da aromaterapia e reduzir os níveis de estresse e ansiedade, tanto traço quanto estado, de alunos de graduação do curso da área de saúde. Como resultado, houve uma melhora significativa nos níveis de estresse e ansiedade no grupo tratado com aromaterapia, que já era de se esperar, quando foi comparado ao grupo controle. Supõe-se que esse resultado
possa ser atribuída aos efeitos descritos na literatura. Alguns exemplos dessas explicações são efeitos tônicos, revigorantes e calmantes sistêmicos dos óleos essenciais após a absorção pelo epitélio pulmonar e do sistema nervoso central. Efeitos emocionais dos óleos essenciais no sistema límbico via bulbo olfatório. Diminuição da pressão arterial, aumento da temperatura da pele, acompanhada de subjetivo aumento de calma e relaxamento. Efeito depressores dos óleos essenciais sobre o sistema nervoso central. Efeito anti-estresse dos óleos essenciais via modulação da atividade de hormônios. No grupo aroma foi observada a diminuição dos níveis de ansiedade e estado no momento em que foi respondido o questionário. Ela foi mais intensa do que a ansiedade traço, que considera a vida em geral. A concentração de óleo essencial no sangue diminui gradativamente após cada sessão, pois o organismo metaboliza o óleo essencial e excreta-o aos poucos. Com isso, os efeitos fisiológicos da concentração do óleo essencial eles devem diminuir leve e gradualmente após cada sessão. Como os questionários foram aplicados imediatamente após a última sessão de inalação e, portanto, a concentração dos óleos essenciais deveria estar mais alta do que mais tarde, a ansiedade estado relativa ao estado do momento em que se responde ao questionário mostrou-se menor do que a ansiedade traço, referente à ansiedade da vida geral. Embora no grupo aroma não tenha havido alterações de classificação do nível de estresse após o tratamento, houve uma diminuição significativamente de 24% deste nível. Isso mostra que a eficácia do tratamento não pode ser verificada somente pela classificação sugerida pelos autores, mas também pelo valor numérico dos níveis. No grupo aroma, os níveis de ansiedade traço e estado apresentaram uma redução de 13% e 19% respectivamente, passando da classificação de alta para média. Pode-se, pois, inferir que os níveis de ansiedade tendem a diminuir mais intensamente do que os níveis de estresse quando utilizado aromaterapia. Lembrando ainda que é possível que haja uma relação entre o estresse e a ansiedade, e que a redução de um pode acarretar a diminuição do outro. E olha uma curiosidade. Em média, 70% dos óleos inalados é efetivamente absorvido pelo organismo. Porém, durante um processo de inalação, o indivíduo respira tipicamente na proporção de 1:2. A ação de expiração faz com que 2/3 do produto saia pelo inalador, nem passe pelos pulmões. Assim, do terço que efetivamente é inalado, 70% é absorvido. Vamos falar um pouquinho agora sobre um outro trabalho científico que envolve a massagem aromaterapêutica. Nesse estudo realizado, participaram 36 pessoas de ambos os sexos com idades predominantemente entre 18 e 45 anos. Foram divididos também em dois grupos de 18, que recebeu o nome de grupo aroma, com o tratamento da sinergia de óleos essenciais e massagem. No outro grupo, com também 18 pessoas, também foi chamado de controle e não recebeu massagem. O tratamento constituiu em 14 sessões, uma por semana, de 30 minutos cada, com uma sinergia de óleo essencial elaborada com 60% lavanda e 40% camomila romana. Os participantes foram avaliados quanto aos níveis de estresse e ansiedade, antes e após o tratamento. No sentido de caracterizar o uso da aromaterapia, também se avaliou o grau de satisfação relativamente ao tratamento. Foram colocadas várias questões acerca do benefício da aromaterapia e sobre a sua integração no Plano Nacional de Saúde. Após análise, comparação nos grupos dos níveis de estresse e ansiedade antes e após o tratamento. Verificou-se que existe uma diferença entre os valores iniciais e finais, tanto de estresse quanto ansiedade, nos dois grupos. No grupo aroma, houve uma diminuição mais eminente dos níveis de estresse, que chegaram a 12%, e ansiedade, que chegaram a 30% após o tratamento, passando de uma classificação de alta para média, comparativamente ao grupo controle, em que a diminuição dos níveis de estresse e ansiedade foi de 3% e 2,6% apenas.
Deste modo, pode-se deduzir-se que no grupo aroma os níveis de ansiedade diminuíram mais intensivamente do que os níveis de estresse. E em relação ao grau de satisfação dos participantes, relativamente ao tratamento, verificamos que a maioria ficou satisfeita, em média de 67%. Em concordância com esse resultado, quando questionados acerca dos benefícios da aromaterapia, a maioria dos participantes concorda com a aromaterapia tem benefícios para a saúde. Na seguinte escala: ele é útil, 83%, promove a saúde, 86%, é eficaz na prevenção de doenças, 86%, promove um bem-estar e qualidade de vida, 69%, e promove uma boa relação entre o terapeuta e cliente, 83%. Bom, o que eu tinha para falar de ansiedade era isso. Espero ter ajudado, ter contribuído com você que está assistindo até aqui o final. Não se esqueça de deixar o seu joinha, não se esqueça de deixar o seu like. E é muito importante para a gente estar interagindo com você. Então deixa um comentário aqui, o que você achou sobre esse conteúdo, o que você achou sobre a ansiedade, qual o seu nível de ansiedade, ele é um pouco mais estável, é um pouco mais traço, como você se qualifica, como você se classifica. Vamos conversar um pouquinho mais, deixa aqui seu comentário. Lembrando que a ansiedade, ela é muito importante e está presente em todo mundo. Então, tenhamos cuidados com a ansiedade, porque ela pode prejudicar e desenvolver ao longo da nossa vida situações que nos prejudiquem. E com as pessoas que são ansiosas, devem ser levadas extremamente a sério. Muito obrigado e gratidão.